Me chamo Gustavo Navarro. Fui investigador criminal por mais de 20 anos. Fui condecorado 2 vezes. Recebi aplausos de chefes, elogios da mídia e até fui convidado para dar palestras em faculdades de direito. Mas nada disso importa agora. Porque se eu contasse o que realmente vi, o que realmente encontrei naquele arquivo mofado da delegacia do setor leste, eu não seria mais convidado a lugar nenhum. Seria internado. Fui designado ao arquivo morto em 2019, uma espécie de punição disfarçada. Tive um surto durante uma investigação. Minha esposa havia morrido fazia pouco tempo e eu estava emocionalmente instável. Um colega sugeriu que eu tirasse um tempo dos casos de campo, mas todo mundo sabia que aquilo era exílio. Fui enterrado vivo entre pilhas de processos, pastas amareladas, fitas VHS e caixas sem identificação. O problema é que eu sempre fui obcecado por padrões. O trabalho no arquivo era entediante, repetitivo. Mas às vezes, no silêncio das estantes, eu encontrava algo que me fazia perder o sono. Comecei a reparar em um tipo específico de assassinato que aparecia com frequência absurda. Crimes aparentemente aleatórios, sem conexão entre as vítimas, sem motivos aparentes, sem confissões. Mas havia algo no jeito que os corpos eram posicionados. O primeiro que me chamou a atenção foi de 2007. Um homem encontrado em um galpão abandonado, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos costurados com linha vermelha. O relatório dizia que se tratava de encenação ritualística. Arquivado por falta de provas. 2 dias depois, encontrei outro caso. 2013. Mulher de meia idade, deixada na beira de um córrego, com as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando, e um rosário, cravado na garganta. Mesma nota na conclusão. Encenação ritualística, crime sem solução, arquivado. Mais um. Garoto de 17 anos, encontrado nu, num campo aberto em 2015. Corpo sem sinais de agressão, mas com palavras em latim escritas no peito com tinta permanente. A perícia não conseguiu determinar a origem das palavras. Arquivado 3 casos com anos de distância. Vítimas completamente diferentes. Lugares diferentes. Mas todos com um elemento em comum. A forma em que os corpos eram deixados parecia deliberada, simbólica, como uma assinatura sem nome. Comecei a listar cada um em um caderno. Peguei uma daquelas pranchetas antigas e escrevi: cadáveres. Encenados. Possível serial? Na primeira semana encontrei 8 casos semelhantes. Na segunda já eram 17. No final do mês, eu tinha 31. E quanto mais eu anotava, mais aquilo me corroía por dentro. Fui procurar por quem tinha assinado os boletins de ocorrência, as atas de investigação, os pareceres da perícia. Foi aí que me dei conta de algo ainda mais perturbador. Quase todos os investigadores envolvidos haviam pedido afastamento, transferências para outras cidades ou aposentadoria precoce. 2 tinham se suicidado. Liguei para um deles, um tal de Arnaldo Queiroz, hoje vivendo em uma chácara no interior de Goiás. Isso ainda te incomoda? Ele perguntou assim que me ouviu mencionar o caso de 2007. Eu só quero entender. Arnaldo, aquilo não te pareceu obra de alguém que estava tentando deixar uma mensagem? Silêncio. Longo. A gente entende rápido, ele disse com a voz cansada, que é melhor não entender. Porque quem começa a ver os padrões, vira parte deles. Desligou antes que eu pudesse responder. Tentei ligar de novo. Nada. Voltei para o arquivo, perturbado. Comecei a dormir lá mesmo, em um colchão improvisado. Passava noites e mais noites cruzando informações. Hábitos das vítimas. Lugares por onde passaram, profissões, amigos em comum. Nada. Parecia impossível haver uma ligação entre aquelas pessoas. Era como se o assassino escolhesse aleatoriamente, mas seguisse um código próprio para expor os corpos. Um dia, enquanto revirava uma caixa sem identificação de 1991, encontrei uma pasta com anotações à mão. O autor? Um policial, chamado Ernesto Lucena. Sumido desde 1994. As folhas estavam encardidas, mas legíveis, e ali, entre rabiscos e observações obsessivas,
estavam alguns dos mesmos casos que eu vinha investigando. Só que Lucena já os havia conectado com outros, ainda mais antigos. O mais velho era de 1963. Era como se alguém estivesse matando com o mesmo padrão há mais de 50 anos. E mais. Lucena deixava claro que os símbolos usados nos corpos seguiam uma ordem, uma sequência, uma espécie de narrativa visual, como se cada morte fosse uma página de um livro. Um livro incompleto. Foi aí que as coisas começaram a mudar dentro de mim. Comecei a sonhar com os corpos. Mas eles não estavam mortos. Me olhavam, em silêncio, com olhos costurados, bocas abertas em sorrisos que pareciam gritar. Comecei a ver símbolos em tudo. Arranhões nas paredes da delegacia, pichações na rua, manchas de café. Tudo parecia parte do mesmo código. Comecei a achar que alguém ou algo estava escrevendo uma história através daquelas mortes. Tentei denunciar, levar ao meu superior, mas ninguém quis ouvir. Diziam que eu estava perturbado, que meu luto estava distorcendo minha percepção. Fui afastado. A prancheta com todos os dados que coletei foi confiscada. Nunca mais me devolveram. Mas escuta, antes de ser afastado, eu consegui fotografar uma página do caderno do Ernesto Lucena. Nela havia um desenho tosco, uma silhueta humana com braços abertos e símbolos dispostos em torno do corpo. Cada símbolo representava uma morte, e no centro, um espaço em branco, como se faltasse a peça final. Embaixo do desenho, Lucena escreveu: "A última peça precisa conhecer todas as anteriores. Ele busca o que enxerga o padrão, o leitor." Era isso que eu era, não era? O leitor. Hoje, vivo recluso. Perdi meu emprego, minha casa, minha sanidade, talvez. Mas todas as noites ainda escuto os passos do arquivador. Como chamo essa entidade que mata seguindo símbolos, andando pelas prateleiras da minha mente. E tenho certeza de uma coisa: ele ainda não terminou a história. Está apenas esperando que alguém como eu volte a virar a próxima página. Meu nome é Celso Arraes, investigador da Neumona Delegacia da capital. Trabalhei anos no setor de interrogatórios. Já vi de tudo. Desde ladrãozinho chorando por medo de apanhar até psicopata que me olhava nos olhos e ria enquanto contava como esquartejou a própria mãe. Eu achava que estava preparado para qualquer coisa, até ouvir aquela gravação. Tudo começou em uma manhã de terça-feira, dia 17 de março de 2020. Estávamos fazendo uma revisão das fitas da sala de interrogatório 12B. Um procedimento comum, geralmente burocrático. Na maioria das vezes, era só para verificar se o sistema de gravação estava funcionando. Era um trabalho entediante que a gente revezava entre os mais antigos e naquele dia caiu para mim. A fita em questão estava rotulada como Interrogatório o 389, Cassiano A. Duarte. Data: 09 de março de 2020. A princípio, nada fora do normal. Lembro desse caso. Cassiano era um pedreiro preso por suspeita de envolvimento em um homicídio, nada diretamente ligando ele, mas tinham evidências circunstanciais. Um cara calado, meio lerdo, meio esquisito. Sentei, coloquei os fones, abri o arquivo no computador do setor e comecei a escutar. "Seu nome completo, por favor?" Minha voz soava nítida. Cassiano respondeu calmo, um pouco hesitante, como quem não sabia bem onde estava. A conversa seguiu normal pelos primeiros 7 minutos. Eu fazia as perguntas de praxe. Ele respondia com frases curtas. Até aí, tudo certo. Foi então que, por volta do minuto 7:12, ouço uma outra voz na gravação. Mas essa voz não vinha de mim, nem do Cassiano. Era baixa, arrastada, quase um sussurro, mas audível, como se estivesse próxima do microfone. "Você também tem um segredo, detetive." Parei o áudio. Reproduzi de novo. Mesma coisa, uma terceira voz. Voltei alguns segundos. Naquele trecho, só estávamos eu e o suspeito na sala. Não havia mais ninguém. Conferi a gravação de vídeo. A imagem da sala estava normal. Nenhum movimento estranho. Ninguém falando.
Apenas eu e Cassiano. Mas a voz estava lá. Fui até a sala técnica. Essa gravação aqui teve interferência? Perguntei para o técnico de som. Ele ouviu. Franziu o senho. Depois disse: parece que alguém editou isso. Mas o estranho é que o arquivo veio direto do servidor da sala. O áudio não tem indícios de manipulação. Conferimos os metadados. Nenhuma alteração. Nenhuma inserção posterior. A voz simplesmente estava embutida na gravação original, como se tivesse sido captada ali, ao vivo, embora ninguém a tenha ouvido naquele momento. No dia seguinte, convidei Cassiano para um novo interrogatório. Perguntei se ele lembrava de alguém dizendo algo estranho naquela primeira conversa. Ele me encarou por longos segundos, depois disse: eu ouvi, sim. Mas achei que era coisa da minha cabeça. Aquela voz, ela sabia seu nome. Fiquei em silêncio, porque a fita não dizia o meu nome. No terceiro dia, fui ver outras gravações da sala 12B. Reproduzi arquivos antigos, aleatórios. Um de 2018, outro de 2017. Nada estranho, até que peguei um de 2015, mesmo padrão. No minuto 6:43, uma nova voz surge no fundo da gravação. Eles estão mentindo para você. A frase era dita enquanto o interrogado falava sobre onde estava no dia do crime. A voz não era nem masculina nem feminina. Era seca, sem emoção, como se tivesse sido sussurrada direto no osso do ouvido. Voltei para os relatórios. Comparei datas, horários, perfis dos interrogados. Percebi um padrão. A voz surgia sempre por volta do 7º minuto de interrogatórios realizados entre 21 e 22 horas, e sempre na sala 12B. Pedi acesso a mais arquivos. Comecei a reunir todas as gravações desse horário e sala nos últimos 10 anos. A voz aparece em 34 arquivos diferentes. Cada vez dizendo algo ligeiramente diferente, mas sempre com um tema em comum: segredos, culpa, consciência e mentira. Frases como: por que você ainda não contou o que fez? Ela sabe o que você fez com ela. Você só tem medo porque sabe que é verdade. E o mais assustador: os interrogados sempre reagem, mudam o tom, param de falar. Alguns ficam visivelmente abalados, mas em momento algum mencionam a tal voz diretamente, como se não quisessem parecer loucos. No relatório oficial, nunca houve menção a isso. Comecei a fazer anotações por conta própria. O pessoal da delegacia achava que eu estava ficando paranoico. Um deles chegou a brincar: vai ver, a sala é assombrada, Celso. Pede para o pessoal do Fantástico vir gravar. Mas não era piada. Aquilo estava me corroendo por dentro. Passei a evitar a sala 12B. Mas ela parecia me chamar. Toda vez que alguém entrava lá, eu ouvia os sussurros no corredor. Fracos, distantes, como uma fita rebobinando. Em maio, outro caso. Um adolescente interrogado por suspeita de furto. No minuto 7:01, a voz surge. Ele esconde o sangue no travesseiro. O garoto ficou em choque. Perguntei se estava tudo bem. Ele começou a tremer. Disse que queria um advogado. Dias depois, ele confessou o assassinato do padrasto. Crime nunca antes descoberto. Ele matou o homem e escondeu a camisa ensanguentada dentro do travesseiro. A voz sabia. Depois disso, parei de dormir direito. Comecei a ouvir frases no meio da noite, como se alguém estivesse reproduzindo fitas na minha cabeça. Fui afastado. Antes de sair, entrei sozinho na sala 12B pela última vez. Deixei um gravador ligado, fechei a porta e esperei. Ninguém comigo. Luz baixa. Gravador funcionando por 10 minutos. Quando escutei a gravação, lá estava ela. Agora que você está sozinho, podemos conversar melhor. Era a voz. Só que, pela primeira vez, ela usava o plural. Podemos conversar. Desliguei tudo. Nunca mais voltei à delegacia. Se você está ouvindo isso, faça o que eu não fiz. Destrua as fitas. Desative a sala. Ouça o silêncio. E nunca, nunca. Mesmo, fique sozinho ali depois das 9 da noite. Meu nome é Ronaldo Xavier. Sou investigador da Polícia Civil há mais de 25 anos.
Já trabalhei em latrocínio, sequestro, tráfico de drogas, homicídios passionais e até alguns casos envolvendo o ocultismo de fundo religioso. Já vi muito sangue. Já vi o pior que o ser humano tem a oferecer. Mas vou te contar uma coisa. O que me tirou o sono mesmo foi um caso de uma simples briga de vizinhos. O chamado chegou às 3h17 da manhã de uma quarta-feira qualquer. Um homicídio. Em um bairro de classe média baixa. A denúncia dizia que havia gritos, discussão e um estampido seco. Provavelmente um tiro, vindo da casa de número 119. Quando chegamos, o portão estava entreaberto. A vizinhança em silêncio. Nenhum morador na rua. A vítima era Eduardo. Matias, 42 anos, servidor público. Estava estendido no chão da sala, com um tiro no peito. A TV ainda ligada, luzes acesas e 3 pessoas presentes. A esposa, o irmão mais novo e o vizinho da casa ao lado. Todos alegavam que tinham escutado a briga e correram para socorrê-lo depois do disparo. Nenhum deles viu quem atirou. Fizemos a perícia. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum resquício de pólvora nas mãos da esposa ou do irmão. O vizinho, um sujeito magro chamado Arlindo, parecia em estado de choque. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma frase que ele disse ao legista baixinho, como se tentando entender a própria confusão. Mas não eram 4 pessoas na sala? Perguntei a ele imediatamente. 4? Quem era o quarto? Ele arregalou os olhos, hesitou e depois disse que devia estar confuso. Que talvez tivesse visto reflexo ou sombra. Insisti, mas ele recuou. Disse que não sabia mais de nada. Ficou por isso. 2 dias depois, no depoimento oficial, Arlindo voltou a afirmar que achava ter visto uma 4ª pessoa na casa. Um homem alto, calado, parado no canto da sala, junto à estante. Mas não soube descrever rosto, nem roupas. Só que ele jurava que o viu, mesmo que por 1 segundo. Quando fomos rever as imagens da câmera de segurança da rua, só havia uma, na casa em frente, tivemos uma surpresa. Às 3h12, momento exato do disparo, aparecem 3 pessoas entrando. Na casa do Eduardo. O irmão, a esposa e Arlindo. Ninguém mais. Mas a câmera captou uma sombra atrás de Arlindo. Uma espécie de mancha cinza, mal definida, como se alguém passasse rente ao portão, mas sem forma clara. Quando ampliamos a imagem, notamos que a sombra entrava, mas não saía. A 4ª pessoa nunca saiu da casa. Só que não havia nenhuma 4ª pessoa na cena. Nenhuma digital, nenhuma pegada, nenhuma marca. Começamos a investigar a possibilidade de que o vizinho estivesse delirando. Trauma, talvez. Mas foi quando ouvimos o áudio da ligação feita pela esposa ao SAMU que as coisas começaram a descarrilar de vez. Meu marido foi baleado, dizia ela chorando. Quantas pessoas estão na casa, senhora? Somos 4. Eu, meu cunhado, o vizinho e o outro moço. Que outro moço? O que estava aqui, agora sumiu. Essa parte foi cortada da transcrição oficial, mas o áudio bruto estava lá. A esposa também viu alguém. Fizemos uma nova visita à residência. O irmão de Eduardo se recusou a falar. Estava com os olhos fundos, parecia ter envelhecido anos em 1 semana. Quando insisti, ele apenas disse: ele não era daqui. Quem? O 4º homem. Como você sabe? Porque ele sabia meu nome. E eu nunca tinha visto ele. Na vida. Ficamos obcecados, eu e a agente Luciana. Começamos a revisar todos os ângulos possíveis do caso. Nenhuma câmera interna, nenhum rastro de invasão, nenhuma prova concreta de que alguém entrou ou saiu sem ser visto. Até que Luciana achou um detalhe estranho. Na estante da sala havia uma foto antiga, em preto e branco. 3 homens e uma criança, em frente a uma casa de campo. No verso da foto, Natal de 1992. A criança era Eduardo, o morto, e um dos homens da foto, o da esquerda, não era nenhum dos familiares. Não era o pai, não era tio, nenhum parente. Era o homem alto. Exatamente como descrito pelo vizinho.
Tentamos identificar. Não havia registro de quem ele era. A família nunca soube dizer. Alguns diziam que ele simplesmente aparecia em festas antigas da família, como um estranho que ninguém lembrava de ter convidado, mas estava em todas as fotos importantes. Luciana começou a ter pesadelos. Me ligou uma noite, aos prantos, dizendo que viu o homem da foto parado no canto da casa dela. Achou que era sonho, mas quando acordou, as portas estavam abertas. 2 semanas depois, ela pediu afastamento. Eu continuei sozinho. Decidi ir até a antiga casa de campo da foto. Era um lugar ermo, abandonado, a estrutura ainda de pé. O quarto, onde a foto foi tirada, tinha um espelho antigo na parede. Fiquei ali horas, e foi quando ouvi a voz. Não vinha de fora, nem de dentro. Vinha de mim mesmo, como se meus pensamentos estivessem sendo respondidos. A verdade não está no que aconteceu, mas no que foi esquecido. A frase ecoou. No dia seguinte recebi um envelope pardo na minha casa. Sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Você também viu ele quando era criança. Só aprendeu a esquecer. Larguei tudo. Hoje, vivo no interior. Leio livros de jardinagem e nunca mais olhei para foto nenhuma da minha infância. Porque se for verdade o que diziam, a 4ª testemunha não estava lá. Ela sempre esteve comigo. Meu nome é Renata Coelho. Sou psicóloga forense e trabalhei por 9 anos com perícias criminais envolvendo menores de idade. Casos difíceis, traumáticos, que exigem nervos de aço. Já entrevistei crianças que mataram os próprios pais, meninas que enterraram irmãos no quintal, meninos que riam enquanto descreviam como envenenaram os avós. Mas tem um caso que me persegue, porque eu sei que ela não era humana. Seu nome era Alicia Damasceno. Tinha 9 anos quando foi internada no Hospital Psiquiátrico São Clemente, após agredir brutalmente a professora com uma tesoura escolar. O caso chamou a atenção porque Alicia havia morrido 2 anos antes, segundo o registro oficial do IML de Porto Real. E não era erro. A digital era dela. O DNA era dela. Tudo batia. A primeira morte foi em 2011. Alicia caiu de um prédio de 8 andares. Os pais alegaram que ela sonambulava. O laudo confirmou morte por politraumatismo, funeral, enterro, luto, tudo feito conforme o esperado. Mas, em 2013, um abrigo infantil a 200 quilômetros dali registra a entrada de uma menina abandonada com aparência idêntica à Alicia. Quando foram colher os dados, a menina disse: "Eu já morei com vocês, mas da outra vez eu morri." O abrigo achou que era imaginação. Até que uma assistente social reconheceu a foto da garota num caso arquivado. Foi aí que o nome dela reapareceu no sistema. Morta. E viva de novo. Fui chamada para analisar o caso. Me mandaram com ordens de máxima descrição, sem imprensa, sem exposição. Quando cheguei ao hospital, Alicia já estava isolada. Sentada numa cadeira sem mexer um músculo, me olhou direto nos olhos e disse: antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa: "Você vai me ver morrer também. Mas não vai ser agora." Ela sorriu. E naquele momento, eu senti algo que nunca havia sentido com nenhum paciente. Um medo primitivo, instintivo. Uma certeza absurda de que algo nela não pertencia a este mundo. Nas semanas seguintes, investigamos o passado dela. A cada 2 anos, desde 2005, surgia um registro de meninas idênticas, com o mesmo nome ou variações, aparecendo em diferentes instituições, casas de acolhimento, escolas rurais, abrigos, sempre entre 8 e 10 anos, sempre dizendo que já tinham morrido, sempre terminando com a morte da criança, por causas distintas: atropelamento, afogamento, infarto, queda, incêndio. 7 mortes, 7 registros. Todas com data de óbito confirmada. Todas com exames de DNA que batiam. O mais insano, todas foram enterradas. Os túmulos existem. Eu vi com meus próprios olhos. E em todos eles, o corpo estava lá. E mesmo assim, ela sempre voltava. Comecei.
a vasculhar documentos confidenciais, registros sumidos, cartas de autoridades eclesiásticas pedindo silêncio. Um deles dizia: encaminho o caso Damasceno à autoridade competente, ciente de que nenhuma instância humana poderá detê-la. A carta era de 1972. Antes de Alicia sequer nascer, eu a entrevistei 10 vezes, e em cada sessão ela parecia saber mais sobre mim. Descrevia minha casa, meus livros, os traumas que eu escondia da minha própria terapeuta. Até que um dia ela disse: quer ver onde eu nasci? Desenhou um círculo com símbolos estranhos, como se fosse um selo. Pedi a uma amiga historiadora para analisar. Ela me ligou em pânico no mesmo dia. Disse que os símbolos eram idênticos aos usados em cultos antigos de invocação espiritual na região do Maranhão, remontando ao século XIX. Ela sugeriu que aquele selo era um ponto de retorno. Comecei a sonhar com ela, sempre da mesma forma. Alicia deitada, olhos abertos, me dizendo que estava só esperando o próximo corpo. Quando acordei certa vez, minha porta estava aberta, minha cozinha toda revirada, e em cima da mesa uma boneca, com o rosto queimado. O hospital relatou um surto na ala psiquiátrica. 3 crianças começaram a falar com a menina morta. Uma delas escreveu com sangue na parede: a que nunca parte chegou outra vez. Tentei afastamento, recusado. Tentei denúncia, silenciaram. Eu sabia demais. Fui até o túmulo da última Alicia. Levei uma equipe. Mandamos exumar. E o que vimos ali, eu nunca vou esquecer. O corpo da menina tinha os olhos abertos, sem decomposição. E na pele do braço esquerdo, em alto relevo, havia uma frase escrita como se tivesse sido gravada com ferro quente: ainda não é a minha última vez. A partir daí, tudo ruiu. O hospital foi fechado. Os arquivos desapareceram. Fui afastada por instabilidade mental. Tentaram me internar. Hoje eu vivo longe de tudo. Escrevi este relato porque ela voltou. Apareceu no jornal da minha cidade, semana passada. Uma menina de 9 anos encontrada desacordada na beira da estrada, dizendo que se chamava Alicia Damasceno. E o pior, quando olhei a foto no site da polícia, ela estava segurando a mesma boneca da minha cozinha. Meu nome é Eduardo Viana e fui delegado da Polícia Civil durante quase 17 anos. Nunca me envolvi em escândalos, nunca me corrompi. Pelo contrário, construí uma reputação sólida como o tipo de policial que não recua, que vai até o fim, por justiça. Mas o que eu descobri na minha última investigação destruiu tudo o que eu acreditava ser. Eu morava sozinho, num sobrado velho perto do centro. Meus horários eram bagunçados. Eu praticamente vivia no distrito, mas gostava disso. Me fazia sentir parte de algo maior, necessário. Só que em março de 2021, começaram a aparecer corpos. 1 por semana. As vítimas: homens e mulheres entre 30 e 45 anos, sem ficha criminal. Nada em comum, ao menos num primeiro momento. A única ligação real entre os casos era o modo como os corpos eram deixados, alinhados perfeitamente. Os olhos abertos, a boca costurada com linha preta e sempre com um pedaço de espelho no peito, como se fosse um fragmento do rosto de quem fez aquilo. A cidade entrou em pânico. A imprensa nos apelidou de o costurador de almas. O nome pegou e me irritava profundamente, porque parecia um personagem de filme, e não o monstro que estávamos enfrentando de verdade. Trabalhei noite e dia nisso. Montei força-tarefa, vasculhamos câmeras, interrogamos suspeitos. Nada. Até que numa madrugada qualquer, eu acordei com os braços todos arranhados. A cama suja de terra. Pensei que fosse sonambulismo. Nunca tive isso, mas o estresse era tanto que qualquer desequilíbrio parecia plausível. 2 dias depois, outro. Corpo. Só que dessa vez, eu conhecia a vítima. Era Catarina Marques, psicóloga forense com quem eu tive um breve caso 2 anos antes. Tínhamos nos afastado. Ela sempre dizia que eu guardava coisas demais, que tinha buracos de memória.
E agora ela estava ali, morta, com a mesma assinatura do assassino. Mas o detalhe que me matou foi outro. No bolso do casaco dela estava um bilhete escrito à mão. Reconheci minha própria letra. Fiquei em choque. Mostrei para os peritos. Ninguém comentou nada. Acho que todos acharam que era só parecido. Mas eu sabia que era minha. Comecei a vasculhar meus cadernos antigos, rabiscos, diários de investigações. A letra batia perfeitamente. A partir daí, algo que eu escondia começou a gritar dentro de mim. Comecei a ter apagões. Perdia horas inteiras sem lembrar de onde estive. Chegava em casa com arranhões, marcas nas mãos. Passei a trancar meu quarto por dentro. Coloquei câmeras escondidas. E então, numa manhã de segunda, fui assistir às imagens da madrugada anterior. Ali estava eu, saindo da cama às 3h22, em silêncio absoluto. Peguei uma caixa debaixo do assoalho, que até então eu não sabia que existia. E dentro dela, luvas, linhas, agulhas, fragmentos de espelhos e um caderno com nomes. Com nomes. Todos os mortos estavam ali, com datas. E ao lado de cada nome, uma palavra escrita com caligrafia diferente da minha. Liberado. No fundo do vídeo, no momento em que eu fecho a tampa da caixa, minha cabeça vira levemente para a câmera, mesmo ela estando oculta. E eu sorrio. Senti o chão desaparecer. Perdi o equilíbrio. Vomitei no tapete. Levei o caderno para análise de caligrafia. O resultado veio em 3 dias. Não pertencia a ninguém conhecido. E o mais estranho, a escrita era idêntica à de uma carta encontrada com um assassino serial de 1976 chamado Ivan Celestino, um psicopata que aterrorizou o litoral paulista e foi dado como morto após um incêndio. Só que não havia ligação alguma entre ele e eu. Nenhuma. Exceto um detalhe. Meu pai trabalhou na cadeia onde Ivan ficou preso. Conversei com uma tia distante. Perguntei sobre o período. Ela hesitou. Depois contou que meu pai chegou a trazer para casa, escondido, alguns documentos e diários do assassino, que ficou obcecado, que dizia sonhar com a alma dele entrando por baixo da porta. Ela me entregou um diário antigo. Era do meu pai. Na última página estava escrito: se eu sumir, se eu mudar, não sou mais eu. Ele está aqui. Voltei para casa com aquilo girando na cabeça. Tentei queimar a caixa. Ela não pegava fogo. O espelho dentro da tampa rachou sozinho. E por um segundo, eu juro que vi outro rosto refletido no vidro. Não o meu. Desde então, decidi que não podia mais confiar em mim mesmo. Me afastei da corporação. Simulei um colapso mental. Fui internado por 3 meses. Fiquei em silêncio absoluto. E durante esse tempo, ninguém mais morreu. Mas ontem, ao sair do mercado, encontrei um bilhete preso no meu para-brisa. Era curto. Tá com saudade de mim? A letra era a mesma do caderno. E hoje, pela primeira vez em 2 anos, acordei com terra sob as unhas novamente. Meu nome é Luciana Prado, tenho 38 anos e fui atendente dos 190 por 11 deles. Trabalhei no centro de emergências de uma cidade no interior de Minas Gerais e digo com toda a certeza, poucas profissões destroem a alma como essa. A gente ouve de tudo: gritos, acidentes, suicídios, crianças implorando socorro enquanto os pais se esfaqueiam. Cada chamada te leva um pouco e com o tempo você aprende a virar pedra. Porque se sentir demais, você não sobrevive. Mas em fevereiro de 2022, atendi uma ligação que me transformou para sempre. Era 03h44 de uma quinta-feira, um horário onde geralmente só tem trote, bêbado ou gente em puro desespero. A tela da central mostrou número restrito. Atendi no protocolo. Emergência, diga sua localização. Silêncio. Mas dava para ouvir alguma coisa. Uma respiração leve, infantil. Alô? Você pode me ouvir? Insisti. E então veio a voz. Uma voz de menina, baixinha, sem emoção, como quem está contando uma história pela 100ª vez. Moça. Ele não me deixa sair do porão.
Foi como levar um soco no estômago. A voz era clara, mas distante, com eco. Eu me endireitei na cadeira, já acionando o rastreamento, que não deu resultado algum. Quem é você? Você sabe onde está? Tô no escuro. Tem terra nas paredes. Ele entra de noite e faz coisas. Minha mão tremia. Sinal fraco, nenhuma coordenada. Quem é ele? Me diz seu nome, pequena. A gente vai te tirar daí, tá? Silêncio de novo. E então ela disse: meu nome é Annelise. Eu morri faz tempo, mas ele ainda me escuta. E escuta quem você ama. Também. A linha caiu. Fiquei paralisada. Não sei por quanto tempo. Um frio no estômago, os pelos do braço arrepiados. Não conseguia explicar a sensação. Era como se uma presença atravessasse a ligação e ficasse comigo. Fiz o relatório. Os superiores riram. Disseram que provavelmente era alguém com problemas psiquiátricos ou um trote elaborado. Mas no fundo, eu sabia que não era. Na noite seguinte, o mesmo número ligou de novo. 03h44 em ponto. Emergência, qual sua... Ele foi na casa do moço da sirene, moça. Eu falei que ele ia. Que moço? O que riu de mim. 10 minutos depois da ligação, um operador da equipe da noite, Eduardo Melo, o que riu da minha história, sofreu um acidente brutal. Saiu. Da estação, o carro dele explodiu na pista. Sem explicação. O laudo disse que o motor pegou fogo espontaneamente. Ele morreu na hora. A polícia não ligou os pontos, mas eu liguei. E a ligação voltou na noite seguinte. 03h44. Agora ele vai visitar você, moça Luciana. Vai no sonho primeiro, depois entra. Como entrou em mim. Minha boca secou. Perguntei. Quem era ele? Silêncio. Depois só. Ele não tem rosto, mas ele fala pelas vozes. Aquelas que você não devia ter escutado. Nem ajudado. A ligação caiu. A partir dali, as coisas começaram a apodrecer dentro de mim. Comecei a ouvir a voz da menina quando o telefone nem tinha tocado. Voz baixa, sempre a mesma frase. Eu tô no porão, moça. Mas agora é você quem vai entrar. Minhas plantas em casa começaram a morrer. As luzes piscavam toda a madrugada às 3h44. Um gato apareceu morto na minha varanda. E no vidro da janela, alguém escreveu com o dedo. Tem alguém te escutando agora. Levei isso ao chefe. Mostrei os registros das ligações, mas todos, os áudios sumiram do sistema. Simplesmente sumiram. O técnico da central jurou que nada havia sido gravado. Mas eu lembrava de cada palavra. A última ligação foi no dia 16 de março, 03h44. A tela nem mostrava número restrito mais. Mostrava só. Annelise, em espera. A voz dela estava diferente. Como se falasse por trás de outra pessoa. Agora ele já tá com seu cheiro, moça. Quando ele sentir saudade, ele volta. Annelise, me escuta. Me diz onde você tá. Eu vou achar você, eu juro. Tá bem. Então escuta. E nesse momento, ouvi um som diferente. Era como se arranhassem madeira. E por cima, uma respiração, que não era infantil. Era grossa, pesada, animal. Como de alguém que rasteja com fome. Escutou? Ela perguntou. Agora fecha os olhos. Eu fechei e vi. Juro por Deus, vi um porão escuro, com paredes de barro, forro de madeira podre, e lá no canto, um homem de joelhos, com uma máscara feita de pele humana, e alguém atrás dele, amarrado, sangrando, com meus cabelos. Acordei gritando no meio da central. Meus colegas me cercaram, tentaram me acalmar. Dali fui direto para um psiquiatra. Fiquei afastada por 4 meses. Hoje eu moro em outro estado. Mudei de número, larguei a profissão, apaguei tudo que podia. Mas de vez em quando o relógio marca 03h44, meu celular vibra, nunca atendo. Mas a chamada continua vindo. E agora aparece assim na tela. Chamada em espera, você. Meu nome é Arthur Vale, e essa é uma história que eu nunca contei em voz alta. Só escrevo agora porque não tenho mais medo do que vão pensar de mim. Tenho medo do que acontece se eu não contar. Sou artista plástico desde que me entendo. Por gente. Minha especialidade sempre foi pintura a óleo. Nunca ganhei fama.
mas vivia com alguma dignidade vendendo quadros em feiras e exposições pequenas. Até que, em 2021, comecei a pintar coisas que eu não lembrava de ter criado. A primeira vez foi numa madrugada qualquer. Acordei com a mão suja de tinta, a sala cheia de cheiro de terebintina. Fui até o cavalete e lá estava, uma cena de crime. Uma mulher caída numa sala, com a garganta cortada, cercada de sangue. Tudo em tons frios, mas com um detalhe absurdo. Era realista demais. Como se eu tivesse estado lá. A luz, o reflexo da faca no chão, a cor exata do sangue seco. Coisa que eu nunca teria pintado por vontade própria. Nem talento eu tinha para aquele tipo de minúcia mórbida. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Uma fase escura. Estava passando por uma separação, bebendo demais. Talvez eu tivesse pintado no impulso e esquecido. Guardei o quadro, cobri com pano e tentei esquecer. 2 dias depois, vi no noticiário. Uma mulher havia sido assassinada, do mesmo jeito, numa casa com a mesma disposição da pintura, no mesmo bairro onde a ex-namorada do meu irmão morava. Comecei a tremer. Comparei a pintura com a foto da matéria. Era a mesma cena. Fui até a polícia. Falei que tinha recebido uma inspiração estranha, mostrei a tela. Me trataram com ceticismo, claro. Até que o investigador-chefe, um cara chamado Ortega, olhou a tela e empalideceu. Você conhece essa mulher? Não, nunca vi. Então, como você sabia do brinco? Que brinco? Ele apontou. Num canto da pintura, quase imperceptível, havia um brinco vermelho caído no chão. Era igual ao que a vítima usava no momento da morte. A polícia nem tinha divulgado esse detalhe. A partir daí, me mantiveram sob observação. E eu aceitei. Na semana seguinte, acordei novamente com tinta nas mãos. Outra cena. Outro crime. Dessa vez, um homem afogado, preso por arames a uma cadeira, numa caixa d'água suja. Detalhes ainda mais obscenos. A textura da pele enrugada, a correnteza da água, o reflexo da luz fraca na superfície. 2 dias depois, o corpo de um homem foi encontrado exatamente assim, numa chácara abandonada. Do outro lado da cidade, o quadro e a cena eram idênticos. O medo me engoliu. Como aquilo era possível? Eu não era médium. Nunca tive visões. Mas os quadros saíam de mim como se uma outra mente estivesse usando minhas mãos. Passei a ser monitorado pela polícia. E por ordem de Ortega, comecei a manter os quadros. Cada um novo era analisado em sigilo, até que veio o pior. Numa madrugada, acordei pintando com fúria. Meus dedos doíam, sangravam de tanto pressionar o pincel. Quando vi a tela pronta, gritei. Era meu próprio apartamento, a sala, o sofá. E um corpo no chão, o da minha irmã. Não consegui dormir. Liguei para ela, implorei para que fosse embora da cidade por uns dias. Ela achou que eu estava surtando, mas acatou. Mostrei o quadro para Ortega, que me disse para manter sigilo total. Se alguém está se aproveitando de você, precisa acreditar que ainda controla a situação. A partir dali, começamos a desconfiar. De uma teoria absurda, mas real. Alguém estava cometendo os assassinatos e me forçando a pintá-los antes de acontecerem. Como? Não sei. Hipnose? Drogas? Possessão? A polícia montou vigilância 24 na minha casa. Mesmo assim, continuei pintando. E os crimes continuaram a acontecer. Como se o assassino esperasse a pintura para decidir o próximo passo. Até que uma noite, voltei da farmácia e encontrei a porta do meu ateliê arrombada. E a última pintura sumida. Chamei Ortega. Quando ele chegou, estava pálido. Roubaram o quadro? Roubaram. Mas deixaram isso. Era uma carta, escrita à mão, com tinta. No verso dizia: você pinta bem, mas erra quando tenta fugir da arte. Vamos terminar juntos a obra-prima. Da próxima vez, é o seu sangue que vai dar a cor ao fundo. Nunca achei quem escreveu. A partir dali, os quadros pararam. Por meses. Depois, uma nova onda de crimes começou. Exatamente com o estilo que eu costumava pintar. Mas eu já não estava mais pintando nada. Ou seja,
Alguém aprendeu com o que viu dentro da minha cabeça. Hoje, moro numa casa isolada. Não tenho mais tintas, nem cavalete, nem telas. Mas às vezes, acordo com as mãos sujas e o cheiro da terebintina no travesseiro. E o pior, não lembro de nada, mas na cidade, mais 3 mortes aconteceram recentemente, todas com a estética que só eu sabia usar. Então, se você vir um quadro com uma cena de crime realista demais, talvez seja só arte, ou talvez seja um aviso. Meu nome é Aloísio Ferrer. Sou arquivista aposentado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Trabalhei durante 31 anos organizando, restaurando e digitalizando provas físicas de centenas de casos, especialmente fitas de áudio, VHS, gravações de escutas e telefonemas. Nunca me envolvi diretamente com os casos. Só era responsável por catalogar tudo. Mas teve uma gravação que mudou minha vida, e talvez a de muita gente. Ela estava guardada numa caixa de papelão no fundo do arquivo morto. A caixa nem tinha número de série. Só um post-it desbotado escrito à mão. Proibido reproduzir. Caso 342B, 1987. Isso foi em 2009. Eu estava trabalhando sozinho naquele dia. Era sábado, e eu tinha o hábito de ir fora do expediente para adiantar trabalho. Um vício de quem viveu a vida inteira dentro de salas cheias de poeira e registros de dor. Peguei a fita por curiosidade. Um cassete simples, sem identificação. Só o nome rabiscado com caneta esferográfica, Caso Nádia. Nunca tinha ouvido falar. Fiz o que qualquer arquivista faria. Coloquei no gravador de fita e dei o play. A primeira coisa que ouvi foi o som de passos. Depois, uma porta rangendo. Uma respiração feminina, ofegante, como se ela estivesse escondida e chorando. A gravação parecia ter sido feita por um gravador de bolso, talvez deixado ligado por acidente ou escondido pela vítima. A mulher sussurrava. Eles estão aqui. Eles sabem. Por favor, por favor. Então silêncio. E de repente um grito. Mas não um grito normal. Era um som que eu nunca tinha escutado antes. Parecia humano, mas não era só humano. Havia algo mais ali. Como se outras vozes gritassem ao mesmo tempo, mas em direções diferentes. Como se o ar se rasgasse em várias camadas. Na hora, parei a fita. Meu coração disparou. Algo naquela gravação não era natural. Eu já tinha ouvido de tudo. Gente implorando por socorro, mães gritando o nome dos filhos, psicopatas rindo ao fundo de chamadas de emergência. Mas aquilo era diferente. Voltei alguns segundos e apertei. O play de novo, mesma sequência. Passos, porta, respiração, sussurros e o grito. Mas havia uma diferença. Na segunda reprodução, deu para ouvir outra coisa depois do grito. Uma voz masculina, bem no fundo, dizendo: "Não era para ouvir isso. Não era para ninguém ouvir." Tirei o fone e tremi. Na minha ficha constava que o caso Nádia estava selado por tempo indeterminado, sob ordem judicial. Isso significava que nem mesmo os investigadores poderiam acessá-lo sem mandado específico. Isso era raro. Só acontecia com casos extremamente delicados. Crimes que envolviam menores, políticos ou situações não convencionais. Voltei para o computador da delegacia e puxei tudo o que pude sobre Nádia. Descobri que em 1987, uma jovem chamada Nádia Lorandi, de 19 anos, desapareceu de forma inexplicável na cidade de São Leopoldo. A casa dela estava trancada por dentro, sem sinais de arrombamento. Mas havia sangue no chão, o telefone fora do gancho e um gravador de fita ligado ao lado da cama. A fita era essa que eu tinha acabado de ouvir. Segundo o relatório, o corpo dela nunca foi encontrado. Mas 2 policiais que ouviram a gravação original na época se aposentaram no mesmo mês, alegando problemas psicológicos severos. Um deles morreu pouco tempo depois num acidente estranho. Pulou do 3º andar do próprio prédio nu, dizendo que a fita estava de volta. A outra policial, uma mulher chamada Tenente Solange Z, sumiu do mapa, sem registros de morte, sem mudança de cidade,
como se tivesse evaporado. Nas semanas seguintes, tentei esquecer aquilo. Devolvi a fita para o lugar original, lacrei de novo a caixa com fita vermelha e segui com o meu trabalho. Mas o problema é que a fita não parava de voltar. 2 vezes eu a encontrei fora da caixa, em locais diferentes da sala. Uma delas, sobre a minha mesa, mesmo com a delegacia fechada à noite. Outra, dentro do meu armário de casa, entre fitas antigas da minha filha. Comecei a ouvir barulhos quando dormia. Gritos abafados, dentro do travesseiro. O som de respiração, feminina atrás da parede. Uma vez, ouvi meu nome sendo sussurrado, mas do jeito que minha mãe falava comigo quando eu era pequeno, e minha mãe estava morta há 15 anos. Decidi ouvir a fita uma última vez, mas desta vez gravei o áudio no computador e usei um programa de edição para isolar as frequências. Foi aí que a loucura começou. O grito, aquele grito doentio, tinha camadas. Dentro dele havia vozes diferentes, em tons diferentes, como se estivessem todas sobrepostas. Uma delas dizia o nome Nádia repetidamente, outra dizia vai morrer, e uma mais grave, que só apareceu quando inverti o áudio, dizia a fita é a porta, toda vez que ouve você abre mais. Depois disso o computador travou. A caixa de energia da sala estourou. Luzes piscando. O arquivo inteiro ficou sem energia por 3 horas. Na segunda-feira, ao retornar, encontrei minha mesa lacrada. A fita havia sido removida por ordem superior. Ortega, o mesmo investigador do caso dos quadros que você talvez conheça, disse apenas uma frase. Não era para ter mexido nisso. Hoje, depois de aposentado, ainda sonho com o grito. E sei que em algum lugar a fita ainda existe. Então, se algum dia você encontrar uma fita cassete escrita Caso Nádia, por favor não ouça, porque quanto mais ouve, mais a porta se abre. E do outro lado, tem algo esperando para entrar. Meu nome é Henrique Lemos. Fui investigador da 9ª Delegacia de Homicídios por 18 anos. Dentre todas as coisas que vi, corpos em decomposição, confissões frias, cenas de crime absurdas, nada me perseguiu tanto quanto um único interrogatório. Aconteceu em 2014. Recebemos um suspeito que estava envolvido em uma série de mortes que ninguém conseguia encaixar numa lógica. 4 vítimas em 3 semanas. Nenhuma ligação clara entre elas. Um padre, uma psicóloga, um zelador de escola e uma estudante de enfermagem. Locais diferentes, idades diferentes, causas de morte diferentes. Mas os 4 tinham um mesmo detalhe nos corpos. Faltava o olho esquerdo. Era como se tivesse sido retirado com precisão cirúrgica, sem sangue, sem trauma visível. O legista disse que parecia que o olho nunca existiu ali. Chamamos o suspeito de Mateus Elias Campos, mas nunca tivemos certeza se era o nome verdadeiro. Ele foi preso tentando entrar num necrotério da Zona Norte, sem identificação, com uma caixa de madeira nas mãos. Dentro da caixa, olhos 8, todos humanos, perfeitamente conservados. E o mais estranho, nenhum deles correspondia às vítimas conhecidas. Durante o interrogatório, a primeira coisa que me incomodou foi o olhar dele. Ele encarava direto, sem piscar. No começo, achei que fosse só coisa da minha cabeça. Talvez estivesse nervoso ou tentando me intimidar. Mas à medida que o tempo passava, ficou claro que tinha algo errado. A câmera da sala de interrogatório grava tudo automaticamente. São câmeras novas, digitais, com sensor infravermelho. Gravamos por segurança e análise posterior. Na primeira sessão, passamos 47 minutos interrogando o sujeito. E ele não piscou uma única vez. Revimos a gravação 7 vezes. Nada. Nenhum piscar. Nem quando as luzes piscaram. Nem quando tossiu. Nem quando recebeu o jato de luz na cara. Técnica que usamos para analisar a dilatação da pupila. Ele simplesmente olhava e sorria. Mas não era um sorriso comum. Era um sorriso ensaiado. Como se ele imitasse a ideia do que um sorriso humano deveria ser. Sem alma. Sem conexão com o rosto. Perguntamos seu nome. Ele respondeu: eu sou só os olhos. Só o que vê.
Questionamos sobre as vítimas. Ele disse: os que não sabiam que estavam sendo observados. Os olhos eram deles, mas eles não viam nada. A parte mais perturbadora foi quando falamos da estudante, a última vítima. Ele apenas disse: ela viu o que não devia. Então teve que dar os olhos de volta. Voltamos às gravações várias vezes, e foi aí que as coisas pioraram. Na quarta análise do vídeo, algo estranho aconteceu. Na gravação original, ele olhava apenas para frente, mas nessa quarta análise, em um momento ele vira a cabeça e olha direto para a câmera. Coisa que não aconteceu na hora do interrogatório. Nem nas primeiras análises, ele nos encara, por 3 segundos. E sorri. O sargento que estava comigo, Felipe, se afastou do monitor e disse: isso não estava aí. Isso não é possível. Paramos de ver o vídeo naquele dia. Mas no dia seguinte, quando fui acessar o sistema de gravações, a pasta do caso estava bloqueada. Arquivo corrompido. Nenhuma das câmeras tinha mais registro da data. Perguntei ao técnico do setor digital se alguém havia apagado. Ele disse: não. Mas o estranho é que os arquivos parecem gravados por cima. Como se outra coisa tivesse sido gravada nas fitas. Só que a câmera é digital. Não tem como gravar por cima. A única cópia restante foi um backup não oficial que eu mesmo tinha feito em casa, no meu HD pessoal. Assisti mais uma vez, sozinho. E naquela versão, ele piscava, mas só uma vez. E quando piscou, por um único frame, o rosto dele se transformou. Não sei explicar. Não era um glitch. Não era um defeito. Era o rosto de alguém que me conhecia. Alguém que me viu por dentro. Fechei o vídeo. Deletei, ou achei que tinha deletado. Dias depois o HD queimou. O técnico disse que foi por superaquecimento anormal. Tinha cheiro de queimado só no setor do vídeo. O resto do disco estava intacto. Só a pasta dele foi perdida. O sujeito, Matheus Elias Campos, sumiu. Fugiu durante a transferência. Ninguém sabe como. Nenhum guarda viu nada. As câmeras não mostraram ele saindo. Ele simplesmente não estava mais na cela. Até hoje, os 4 olhos restantes nunca foram identificados. E às vezes, juro por Deus, sinto alguém me observando do lado de fora da janela de casa. Mesmo no 10º andar. Mas quando olho, não, tem ninguém. Só o reflexo dos meus próprios olhos. Ou, pelo menos eu acho que são meus. Meu nome é Vanessa Mendonça, e por quase uma década fui operadora da Central de Emergência 190 em Belo Horizonte. Já atendi de tudo: assalto, suicídio, incêndio, agressão, pessoas surtadas, acidentes de trânsito com os gritos ainda ecoando no viva voz. Mas nada mesmo. Me preparou para a voz da menina do número 299. O primeiro registro foi em 2016. Eu estava no 3º mês de treinamento e ainda fazia turnos supervisionados. A ligação caiu direto na minha linha e a tela do sistema mostrou chamada recebida de 2.299, sem DDD. Sem prefixo, só isso, 2.299. Atendi, meio confusa. E do outro lado, uma voz fina, baixa, que parecia de uma menina de uns 7 ou 8 anos. Ela disse: moça, ele vai morrer agora, só isso. Não tinha som de fundo, nem barulho ambiente, nenhum choro, nenhuma música, nenhum eco. Perguntei. Quem estava falando? Ela respondeu: você vai saber, olha para o jornal amanhã. Desligou. Minha supervisora disse que provavelmente era trote, mas mesmo assim registramos o ocorrido. Na manhã seguinte, um bombeiro morreu esmagado por um caminhão, de entulho durante uma inspeção de rotina na Zona Leste. O horário estimado da morte? Exatamente 1 minuto depois da ligação. Coincidência, pensei. Até que aconteceu de novo e de novo. Nos 2 anos seguintes, recebi 4 ligações, todas do mesmo número, 2.299, e todas com a mesma voz de menina, sempre avisando de uma morte iminente. Em uma delas, ela sussurrou: vai ser no elevador, ele não devia ter mentido para ela.
Na manhã seguinte, um advogado foi encontrado morto dentro de um elevador com a garganta cortada. A principal suspeita era a ex-esposa, que se entregou 3 dias depois dizendo que uma voz no telefone disse que ele já estava condenado. Foi aí que comecei a investigar por conta própria. Entrei no sistema de chamadas da central. Só que o número 299 nunca aparecia nos registros oficiais, nem nos backups. Mas os áudios estavam salvos, em uma pasta oculta, dentro de um diretório que nem os supervisores sabiam que existia. Comecei a baixar todos os arquivos associados. Aquela voz. Descobri que outros atendentes também receberam as ligações. Alguns foram demitidos, outros simplesmente sumiram. Um, chamado Rodrigo, se jogou da janela da central de atendimento em 2019, sem deixar bilhete. Só uma mensagem no celular dele, enviada para si mesmo. Ela disse que agora sou eu. Conversei com uma ex-operadora chamada Carla, que se recusava a falar sobre o assunto. Só disse uma frase antes de me bloquear. Se ela ligar mais de 7 vezes para você, corre. Em março de 2021, a 7ª ligação veio. A voz da menina parecia mais nítida, mais adulta. Disse, tá doendo, né? Você também vai saber. Como é? Não agora. Mas vai. Desligou. Naquela noite sonhei com a central vazia. Todos os terminais apagados. Só o meu aceso. E do outro lado, a menina, sentada no escuro, olhando para mim com os olhos completamente pretos. No dia seguinte, recebi um e-mail sem remetente. Um único anexo de áudio. Era a 8ª ligação. Só que eu nunca atendi essa ligação. A gravação começava com a minha voz dizendo, alô? Mas eu nunca tinha falado aquilo. Eu juro por Deus. Na gravação, a menina dizia, você? Não lembra agora. Mas você já morreu uma vez. Em 2023, decidi rastrear de onde vinham essas ligações. Conheci um técnico da companhia telefônica disposto a ajudar. Ele conseguiu algo assustador. Um registro do número 2299 em um banco de dados de 1992. Segundo os arquivos, o número pertencia a uma residência na cidade de Sabará. A casa pegou fogo em 1992. 3 pessoas morreram, um casal e uma criança. Menina tinha 8 anos. Nome, Laura Fernanda Alves. O telefone fixo da casa era 31 2299. Laura foi a única encontrada com o corpo sem as cordas vocais. O perito na época disse que foi algo estranho, quase ritualístico. Depois dessa descoberta, parei de receber as ligações. Por um tempo, achei que tinha acabado. Até ontem. Recebi uma ligação no meu celular pessoal. Número 2299 não atendi. Mas a ligação gravou uma mensagem de voz automática que dizia, agora é você. Lembra? 7ª foi em 2021, 8 agora. Falta uma só. Se você está ouvindo isso e trabalha em alguma central de emergência, cuidado com o número 2299. Se ouvir uma menina dizendo que alguém vai morrer, desliga, ou vai acabar que nem eu, contando essa história porque sei que muito em breve não vou mais poder contar nada.